Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os livros que eu li em julho. Eu sei que esse vídeo tá um pouco atrasado, mas assim, são as últimas leituras que eu concluí. Em agosto eu não concluí nenhuma leitura e até o momento em setembro também não, mas muito provavelmente daqui uns 2 dias eu termino um livro que eu tô lendo agora. Nesse vídeo eu vou falar sobre os livros que eu li na MLI, que foi a Maratona Literária de Inverno do Geek Freak, que eu participei desse ano e desse ano eu consegui participar de uma forma, assim, de ter um resultado bom realmente. Não foram só livros que eu coloquei na lista, mas são livros que eu consegui ler. Alguns livros eu mudei, porque no vídeo original, se vocês quiserem ver, inclusive vou deixar aqui em cima, eu coloquei alguns livros em algumas categorias e depois alguns deles eu acabei mudando, mas das 9 categorias que tinha, eu coloquei livro em 8 categorias e consegui ler 6 desses livros, então só faltaram 2, foi uma boa experiência. O livro principal que eu queria ler nessa maratona, que foi Oliver Twist, eu não consegui terminar, até hoje na verdade eu não consegui terminar, aconteceu um monte de coisa, tem um monte de coisa acontecendo tipo na minha empresa, umas mudanças e tudo mais, aconteceram algumas coisas na minha família também, então eu acabei que não conseguindo ler tanto nesses últimos tempos. Mas os livros que eu consegui ler, fiquei feliz. Foi o maior número de livros que eu li em um mês desse ano e muito provavelmente, assim, talvez num mês da minha vida. Não leio tanto, apesar que a maioria desses livros são livros pequenos, foram leituras mais curtas, muito mais tranquilas de serem feitas. Então, foi um número alto em quantidade de livros, mas talvez não em quantidade de páginas. Antes de começar, só gostaria de convidar vocês, se vocês não são inscritos aqui no canal, que vocês pudessem se inscrever, deixar sua curtida, algum comentário sobre qualquer um desses livros é muito bem-vindo, ou qualquer coisa que vocês têm lido ultimamente, que vocês acham que seria uma boa ideia. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon, não esqueçam de usar meus links, eles vão estar aqui embaixo. Acessando por esse link, vocês não pagam nada a mais e eu recebo uma pequena comissão. E se vocês esquecem, mas querem ajudar aqui o trabalho do canal, vocês podem salvar meu link no navegador de vocês, que acessando por ele, vocês vão direto pro site da Amazon, fazem suas compras normalmente. Eu recebo essa pequena comissão e vocês não têm que ficar voltando aqui no canal ou pegando os links aqui no canal, fica muito mais fácil. Também, se quiserem, podem me seguir lá no Instagram, que é @guridosLivros, que de quando em quando eu acabo postando alguma coisa. Vamos começar falando sobre as categorias. A primeira era livros encalhados, que eu coloquei um quadrinho, que foi os livros da magia, do Neil Gaiman. Eu já tinha lido alguma coisa dele, que foi O Oceano no Fim do Caminho, que eu não gostei, achei muito, não sei, achei nada. Não lembro de nada da história, só lembro que era esquisita e não assim, não faz o meu estilo, mas eu queria ver se eu gostava, não consegui completar a leitura desse quadrinho. Um livro nacional não coloquei nada, então tipo, essa categoria aqui foi a que estava vazia. Em livros únicos, eu coloquei um da Toni Morrison, que é Voltar para Casa, que eu já tinha começado a leitura, mas também não consegui completar, mas eu consegui ler um outro livro em livros únicos, que foi Eu Morreria por Ti e Outras Histórias. Em continuação de série, eu coloquei As Crônicas de Nárnia, mas no final das contas eu não li nada. Livros lançamento, também não coloquei nenhum. Na verdade, eu tô vendo aqui, eu achei que tinha colocado em todas as categorias, mas talvez essa lista aqui tá um pouquinho errada. Em livros digitais, eu coloquei um e-book, né, que eu tinha colocado inicialmente O Fim da Infância, mas depois eu coloquei O Homem Bicentenário nessa categoria. E eu li os 2 livros, por um acaso. Em livros clássicos, eu tinha colocado O Grande Gatsby e depois eu mudei pro Curioso Caso de Benjamin Button e esse eu realmente consegui ler. Livros físicos, eu coloquei Oliver Twist, mas no final das contas eu li A Abolição do Homem, então não consegui ler As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, mas consegui ler A Abolição do Homem, que também é dele. E protagonismo feminino, eu coloquei A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, que foi um dos melhores livros que eu li esse ano, com certeza. É um livro muito interessante, que eu fui com uma ideia de uma coisa, não tem nada a ver com essa coisa. É um livro que, assim, foi muito legal e eu vou comentar agora um pouco com vocês. Eu vou começar com Eu Morreria por Ti e Outras Histórias. É um livro de contos do Fitzgerald, que é o mesmo autor do Grande Gatsby, que eu já li e, assim, na época, não sei, não gostei muito. Eu também li ele no telefone, tipo um e-book no telefone pelo Esquilo, e não é muito meu estilo esse tipo de leitura. Talvez se fosse num tablet, uma tela maior, seria melhor, mas lendo no telefone não foi muito legal. Mas agora falando sobre o livro mesmo, Eu Morreria por Ti e Outras Histórias, eu gostei entre aspas, porque são 3 histórias que acontecem nesse livro. A primeira delas é, assim, a melhor na minha opinião, é sobre um homem que ele é um médium, ou ele diz pelo menos que ele é um médium, e ele fala que o sobrinho dele morreu durante a guerra e que ele se comunicou com esse sobrinho que morreu na guerra, e ele escreve um livro sobre isso, e o livro é publicado, vira assim um grande sucesso, e você acompanha durante as poucas páginas dessa história a publicação e assim a ansiedade dos editores e das pessoas que trabalham nessa editora sobre a publicação desse livro. Depois que o livro é publicado e tá assim um grande sucesso, o editor vai e procura esse homem de novo para conversarem e para poder assinar um contrato no qual ele vai conseguir ter a exclusividade do próximo livro dele também, ou algo do tipo. Nessa viagem que ele faz entre a casa dele, lá acho que é em Nova York, até onde esse senhor mora, ele conhece um rapaz no trem e ele descobre que essa história que esse homem tá contando, que o sobrinho morreu e tá se comunicando com ele, pode não ser bem assim. Uma história muito divertida e eu gostei bastante. A segunda história, pelo que eu lembro, tinha alguma coisa a ver com um médico e uma menina doente, não sei o que eu achei assim
não entendi nada, não gostei muito, achei meio fraca. A terceira história, que é a história que dá nome ao livro, que é Eu Morreria por Ti, eu achei, assim, uma história ok. Fala sobre um homem que ele é, assim, um mulherengo e que todas as mulheres ficam desesperadas por ele e elas querem morrer por ele. E é meio que isso. Não gostei tanto. Pra mim, a melhor história é a primeira, que é a Promissória. Eu acho que essa história vale muito a pena. Se vocês forem pegar esse livro de contos pra ler uma única história, leiam essa. Se não quiserem ler as outras, eu não gostei tanto das outras. Eu achei que elas são bem escritas, mas não gostei muito da história em si. Mas a primeira, muito boa e recomendo bastante. O segundo livro que eu vou comentar com vocês é O Homem Bicentenário, que eu não li, eu ouvi em audiolivro e gostei muito. Durante a maratona, o Geek Freak disponibilizou alguns e-books e alguns audiolivros no Esquilo, de forma gratuita. Eu peguei alguns desses e-books e peguei esse audiolivro, que é O Homem Bicentenário, que é do Asimov, um autor que eu já li algumas coisas. Eu li todos os livros principais de Fundação, que são os 3, que acho que é Fundação Império, Fundação e Segunda Fundação, acho que esses são os nomes. E eu gostei na época, acho que foi muito legal. Meu contato com ele depois disso, eu acho que foi 0, porque eu não lembro de ter lido mais nada dele, mas ouvi esse audiolivro, que é O Homem Bicentenário, e gostei. Nunca assisti o filme, eu sei que tem uma adaptação que acho que é com Robbie Williams, eu acho que é isso. E em relação à história, é uma história muito legal. Fala sobre um robô que ele quer se tornar um humano. Então, o nome é O Homem Bicentenário, porque esse robô, ele é um robô que vive muito tempo. Tipo, ele não vira, assim, descarte em algum momento da vida, e ele é um robô que ele é muito interessante, na verdade, porque primeiro ele começa a ser um marceneiro, então ele começa a fazer obras de madeira, assim, sei lá, estantes, móveis, portas, esse tipo de coisa, e os donos dele começam a vender e colocam parte do dinheiro para ser uma poupança para ele. E esse robô, ele meio que começa a virar independente financeiramente. É muito legal a forma como o robô vai se tornando independente em várias frentes da vida dele, mas o que ele realmente quer não é só ser independente, ele quer virar um humano, porque ele já conviveu, assim, por tantas gerações com humanos, que ele quer isso para a vida dele. A experiência desse audiolivro foi muito, muito positiva, gostei bastante, não é algo que eu costumo consumir, eu acho que eu ouvi talvez 3 audiolivros na minha vida e não gostei muito, mas esse aqui eu gostei muito. Tem uns efeitos sonoros muito legais, a narração tá muito bem feita e eu acho que esse audiolivro realmente vale a pena, muito rapidinho de ser ouvido, talvez 2 horas ou algo do tipo, 2 horas e meia, uma experiência muito positiva que eu recomendo bastante. O terceiro que eu quero falar com vocês, eu já não lembro direito do livro, porque não é um livro que eu entendi muito. Eu li A Abolição do Homem, que é um livro de não ficção. O C.S. Lewis, ele escreveu vários livros de não ficção, na verdade, e eu tenho alguns deles aqui em casa. Já li Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e eu gostei na época, apesar de não lembrar muito hoje, mas eu lembro, assim, no geral da história, e esse é um livro mais ficção. Mas A Abolição do Homem é uma série de textos que, pelo que eu lembro e pelo comentário que eu fiz aqui nas minhas notas, é um livro que fala sobre como a educação pode nos ajudar a não ficar caindo na conversa dos outros. É um livro que, assim, tem uma espécie de um discurso sobre você ser inteligente, assim, intelectualmente, para que você não fique caindo na conversa de qualquer pessoa e para que as outras pessoas não consigam te levar a fazer o que elas querem e esse tipo de coisa. Não lembro muito sobre a história, mas eu lembro que eu gostei, teve algumas passagens que eu marquei. Não é uma história, né? São textos e é muito curto, talvez umas 120 páginas, mas eu gostei. Pelo que eu entendi, é um dos textos mais difíceis dele. Eu achei difícil de entender muita coisa, mas pelo que eu lembro, é um texto que fala muito sobre educação e a forma como a educação é feita com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Eu gostei, quero ler mais coisas dele, quero talvez reler Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, porque eu lembro que eu gostei na época, e eu preciso terminar as Crônicas de Nárnia, porque é um livro que eu nunca terminei. Eu li talvez até a 4ª crônica, nunca li as últimas. Eu gosto muito dos filmes e eu acho que são muito bem feitos e preciso ter mais contato com esse autor. Daí eu li de novo outra coisa do Fitzgerald, que foi o curioso caso de Benjamin Button, que eu nunca nem tinha assistido o filme, nem lido o livro. O livro é minúsculo, assim, 40 minutos, 1 hora você termina. Muito, muito pequeno, li em e-book também. É um livro bem humorado e que você acompanha um senhor que ele nasce como senhor. Então, assim, em vez dele nascer com 0 anos, um bebezinho, ele nasce com 70 anos. E ele vai gradativamente voltando. E assim, isso eu sabia da história. Eu sabia que ele nascia como idoso e morria como criança. Mas eu nunca tinha imaginado que ele já fosse um idoso, quando, assim, um idoso de cabeça, quando ele nasce, e que ele virasse um bebê de cabeça quando ele morresse. E é exatamente isso que acontece com ele. Ele vai se tornando cada vez mais jovem, inclusive nos seus comportamentos, inclusive na forma como ele consegue interagir com as outras pessoas. Uma das partes que eu achei mais interessante é que quando ele vai para a faculdade,
ele tem uns 25 anos. E ele entra no time de futebol americano e ele vira uma estrela. Todo mundo adora ele, ele é o melhor jogador, ele é o jogador mais forte, o jogador mais popular, esse tipo de coisa. E quando ele termina a faculdade, que ele tem talvez uns 20 anos, ele ainda tá no time, mas tá no time só pelo nome que ele tinha quando ele tinha 25, por mais que as pessoas não saibam. No geral, acho que as pessoas não sabem que ele tá ficando mais jovem. Algumas percebem, mas não é assim como se fosse uma coisa escancarada, não deixa entender isso na história. Mas ele tá no time só pelo nome que ele tinha quando ele tinha 25, porque quando ele tem 20 anos e ele termina a faculdade, ou perto dos 20 anos, ele já não é um jogador forte, não é um jogador rápido, ele já não é um jogador tão bom, porque ele vai ficando mais jovem. E é interessante como a família dele tem zero paciência com ele. Os pais não têm paciência com ele, têm vergonha dele. Daí depois ele casa e a mulher dele vai ficando cada vez mais velha e cada vez quer menos encontros sociais. E ele vai ficando cada vez mais jovem. Então numa parte da história ela tem tipo, sei lá, 60 anos e ele tem uns 30 e poucos. E ele e o filho dele têm a mesma idade e eles querem ficar indo pras festas e curtindo e esse tipo de coisa. E a mulher já não quer mais. E depois quando ele vai ficando mais jovem, quem acaba cuidando dele é o filho. E o filho só larga ele tipo num quartinho com os brinquedos e ele está super bem, ele e os brinquedinhos, esse tipo de coisa. Foi uma história legal, acho que vale a pena. Não é a história mais incrível que eu já li, mas gostei bastante. É uma história muito rápida, talvez seja considerado um conto, mas a minha experiência foi muito, muito positiva, gostei bastante e acho que é uma história bem humorada, então só por isso já valeria a pena. Eu li depois, na verdade foi antes, mas eu li O Fim da Infância, que é um livro de um autor que eu já não lembro o nome, mas é um autor de ficção científica muito popular, que tem livros bastante populares, inclusive esse, que eu nunca tinha lido, e gostei bastante. A história vai acompanhar uma chegada de naves na Terra, então, de repente, um dia tá tudo normal, cada um tem sua vida, todo mundo tá vivendo nas suas casas, e chegam naves na Terra, uma em cima de cada uma das principais cidades do mundo, então, chega uma em Nova York, uma em Paris, uma em Londres, uma no Cairo, uma em Xangai, esse tipo de coisa, e essas naves ficam ali durante acho que talvez uns 2 ou 3 anos e ninguém sabe o que elas são. No início as pessoas têm um pouco de medo, acho que eles até tipo mandam umas bombas pra tentar explodir as naves e nada acontece, e depois eles só se acostumam com aquilo ali e desse jeito fica. Tem um personagem específico que é o personagem que a gente vai acompanhar pelo menos na parte inicial da história, que ele se torna, eu acho que ele é o representante da ONU pelo que eu lembro, e ele se torna o comunicador entre as pessoas e essas naves. Então ele é a única pessoa que tem contato com as naves ou que sabe alguma coisa sobre essa vida alienígena ou que quer que ela seja, porque ninguém sabe nada. Então ele vai tendo esses contatos e ele também não vê essas pessoas, e o objetivo principal do início do livro é você descobrir o que são essas coisas, se são pessoas, são alienígenas, o que eles estão fazendo ali, porque você não sabe o que eles estão fazendo ali, e daí depois disso vira uma história completamente doida, mas muito legal. Vai virar um negócio sobre viagem espacial e sobre umas criaturas estranhas e tudo mais. Eu me diverti, achei o livro muito bem humorado, tem todo esse negócio que na parte inicial do livro você está seguindo com um ritmo e com uma ideia inicial, e que depois vira todo um negócio sobre invasão alienígena e esse tipo de coisa, porque no início não é muito sobre isso, é sobre você descobrir o que são essas criaturas ou o que tem ali dentro, porque você não sabe o que tem. E depois vira uma coisa sobre invasão alienígena e eu achei muito legal, acho que vale a pena, um livro rápido, talvez umas 300 e poucas páginas, que tem um ritmo bem legalzinho e que tem uma escrita muito boa. Fiquei interessado em ler outros livros do autor, e se vocês já tiverem lido alguma coisa dele que vocês acham que vale a pena, deixem aqui nos comentários. Por fim, eu vou falar com vocês sobre A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que foi um livro que eu fui com uma expectativa, eu sabia que falava sobre luto e eu imaginei que falava sobre o luto da própria autora. Quando eu fui ler o livro, eu tinha perdido recentemente meu avô e logo depois, algumas semanas depois, eu perdi minha avó, então assim, foi um tema que eu gostaria e que eu ainda quero ler um pouco mais, que é algo muito recente, e acho que o título do livro é muito interessante, essa ideia de que você nunca mais vai ver essa pessoa, por mais que ela faça parte da sua vida ainda, tipo, você tem fotos, você tem vídeos, você tem coisas que essa pessoa te deu, você tem suas lembranças principalmente. A pessoa não vai estar na sua festa de formatura, a pessoa não vai estar no seu casamento, quando os seus filhos nascerem, numa festa de aniversário, não vai fazer parte do almoço de domingo, você não vai poder só aparecer na casa dela, porque ela não tá mais ali. E eu achei que o livro tocava mais nessa vertente em relação à autora ter perdido alguém. Ela realmente perdeu, ela perdeu o marido dela, mas o livro não fala só sobre essa parte dela ter perdido o marido, mas fala sobre a cientista que ganhou 2 vezes o prêmio Nobel, acho que foi a única mulher que ganhou 2 vezes o prêmio Nobel, ganhou acho que de química e de física, se eu não me engano, acho que foi isso, que eu não sei exatamente como é que se pronuncia o nome dela, mas pelo que eu sei é Marie Curie, que foi a primeira mulher a dar aula em Sorbonne, que foi uma grande cientista e que morreu muito jovem. Achei muito interessante como a autora,
ela junta a história dela com a história dessa mulher, que eu não sabia absolutamente nada, só sabia o nome dela e sabia que ela tinha recebido um prêmio Nobel, no final das contas ela recebeu 2, e a filha dela, a Irene, acho que esse era o nome dela, também recebeu um prêmio Nobel. Então, assim, uma família de grandes mulheres, mas um livro muito interessante. Fala sobre como o marido da autora morreu e como o marido da Marie morreu, e vai juntando essas duas histórias, mas não fala só sobre isso, fala sobre a vida dela e fala sobre a vida dessa mulher. Porque muitas vezes eu acho que quando a gente olha pro luto e pra morte, a gente imagina muito o fim, mas mais do que falar sobre o fim, ela fala do que foi, do que aconteceu. Ela recebeu, a Marie Curie recebeu o Nobel em 1903 e em 1911, e ela morreu com 66 anos. A filha dela também recebeu o prêmio Nobel em Química, um prêmio conjunto com o marido, e morreu aos 58, ou seja, a mãe já tinha morrido jovem, a filha morreu mais jovem ainda. E ela tinha uma outra filha, que eu não sei como é que se pronuncia o nome dela, mas eu acho que seja Eve, ou algo do tipo, que não foi cientista, não foi por essa vertente, não mexeu com coisas radioativas, e ela morreu com 102 anos. Eu achei muito interessante isso, como a vida dessas mulheres, tanto da mãe quanto da filha, foi muito reduzida por causa do trabalho delas, que foi o que ajudou elas a ter um nome conhecido e que, assim, tá marcado na história, né? As duas são mulheres muito importantes. E a filha não seguiu por essa vertente e acabou tendo uma vida longa. A morte do marido da Marie é uma morte, assim, muito trágica. Eu não fazia a mínima ideia que ele tinha morrido desse jeito. E, assim, se vocês não quiserem saber, deem uma puladinha aqui no vídeo. Mas o marido dela tinha ido pro trabalho, daí depois estava saindo pro almoço, acho que foi isso, tava no trabalho, foi indo pro almoço, tropeçou na rua, caiu na rua, uma carruagem esmagou a cabeça dele. Então, assim, uma morte bastante trágica. Mas gostei muito da leitura. Eu acho que ela fala da morte de uma forma muito sensível, mas não trata tanto da morte quanto eu achei que ia tratar. Fiquei com vontade de ler algum outro título dela. Eu sei que tem um outro livro da autora que eu não lembro o nome agora, mas vou deixar a capa aqui, que tá fazendo muito sucesso, muita gente tá falando. Eu acho que é algum livro sobre criatividade e sobre como os autores e pintores e produtores, sei lá, pessoas que trabalham nessa área mais criativa, né, que tem a ver com você usar a sua imaginação para criar coisas, como elas acabam tendo seus processos. Eu acho que é uma coisa assim. É uma autora que tem um texto muito agradável de ler, muito gostoso. O texto flui belamente, tem uma linguagem muito acessível, quase parece uma conversa. Eu acho que talvez o que eu mais gostei da história, eu gostei muito de saber sobre a vida dela, porque eu não sabia nada da autora e nem sobre a Marie, mas talvez o que eu mais gostei no livro foi a linguagem da autora. Ela tem uma linguagem muito acessível, que flui muito bem e que te dá vontade de continuar lendo do texto, porque parece uma conversa. Muito legal o livro, recomendo bastante se vocês têm algum interesse nesse tema ou algum interesse em conhecer a autora, que eu achava que era brasileira, né, Rosa Monteiro, e no final das contas descobri que ela é espanhola. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm alguma sugestão, deixem aqui nos comentários, algum comentário sobre qualquer um desses livros, podem deixar aqui embaixo, que eu vou estar olhando depois. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, não esqueçam de usar meus links, e até o vídeo da semana que vem.